E agora que o Natal passou, temos de concordar que a data do dia 25 de dezembro, essa data tão marcante, tão inspiradora, ela exerce influência sobre povos e povos, sobre pessoas de diversas culturas, inclusive de níveis sociais diferentes e também até mesmo pessoas de religiosidades diferentes, pessoas que têm diversas religiões param nesse tempo para refletir sobre a unidade, sobre a fraternidade. É muito interessante nós observarmos isso. Mas temos a certeza de que o Natal, ele não representa para todas as pessoas a mesma coisa. Talvez alguns veem o Natal apenas como uma data comercial, outros como uma data que exerce uma influência humanista muito grande sobre as pessoas e tem nessa data uma oportunidade de alguma forma se beneficiar. Mas o Natal para o cristão genuíno é uma reflexão acerca de que Deus, ele realmente enviou o seu Filho na história, na humanidade. Ele mudou todas as coisas, tudo foi mudado com a vinda do Filho de Deus, nascendo de uma virgem para ser o nosso Salvador, para ser o nosso guia, para morrer em nosso lugar. Então, para os que creem, o Natal é uma reflexão e a data em si ela não tem tanta importância quanto o significado desse ato. E o cristão genuíno, ele não se deixa ser levado pelo tempo comercial, por esse apelo comercial que essa data exerce. Ele não fica triste se ele não recebe um presente, ele não se entristece se a casa dele não está cheia, porque ele entendeu realmente o significado do Natal, o significado de Deus ter enviado o seu Filho. Então é algo que está ali permanente, não muda o fato dele pensar nisso quando for dia 25 de dezembro, também não vai mudar quando for em um mês diferente, em junho, por exemplo. Quando ele recordar, trouxer à memória que Deus enviou o seu Filho por ele, por amor a ele, para dar uma oportunidade de salvação, então ele vai se alegrar igualmente. Quando algumas pessoas veem o Natal, dissocia o Natal do cristianismo, como se isso fosse possível. Se o Natal é o que nós imaginamos ser, não podemos dissociar do cristianismo e nem do propósito do nascimento do Filho de Deus. Nós vamos ver que muitas pessoas, elas abraçam o presente de Deus, mas não se compromete com esse presente. Em João 3,16, nós vamos encontrar aquele versículo que é conhecido por muitos, né? Talvez quase todas as pessoas conhecem esse versículo de ter ouvido falar de alguma forma, ou ouvido uma pregação, ou ter lido alguma coisa. Mas não compreende o contexto desse versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas as pessoas, elas param e só vê Deus enviando o Filho, dando o Filho para que sejamos salvos, mas não para entender as implicações do crer e não crer. O versículo 17, ele segue dizendo o seguinte: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quando nós falamos que este mundo está sob juízo e que virá um tempo de condenação, e quando nós falamos que o homem deve se preocupar enquanto ele está vivo, porque depois da morte segue-se o juízo, então você precisa se preocupar, porque depois que morrer, para onde você irá? Então parece que nós estamos sendo maus, parece que nós estamos sendo, de certa forma, agressivos. Mas por que você não interpreta isso como o amor de Deus manifesto a você? Quando Cristo foi duro em suas palavras, dizendo do estado que aqueles homens viviam, até mesmo religiosos, viviam em estado de hipocrisia, onde
estavam achando que estavam agradando a Deus, mas o coração cheio de maldade, de obscuros e o pecado internalizado. Jesus então convida esses homens ao arrependimento. Eles achavam que Jesus estava sendo agressivo e mau. Mas é exatamente isso que eu quero dizer para você. Jesus não veio para condenar. Jesus veio para um mundo em condenação. O que você precisa imaginar e entender é que o mundo jaz no maligno. O mundo já está afastado de Deus. O mundo e os homens, todos os homens, nascem debaixo de condenação. E nascem caminhando para o juízo. E nasce debaixo de maldição. E o que Cristo nos oferece é vida. E mais do que isso, vida eterna. Entenda, ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Sabe por que ele não veio para condenar o mundo? Porque o mundo já está condenado. Sabe por que o evangelho não é uma forma de condenar você? Sabe por que nós cristãos não estamos te condenando? Porque se você não crê no Filho unigênito de Deus, você já está condenado, segundo a palavra. Isso é um estado universal, um estado geral da humanidade. Toda a humanidade está debaixo de condenação, se não em Cristo Jesus, se não estiver em Cristo. Por que Cristo? Porque ele veio, ele não foi simplesmente um homem que nasceu simplesmente para ser o exemplo, como muitos dizem. Olha, Jesus para mim é um exemplo de homem. Não, Jesus não foi apenas um homem para ser exemplo de outros homens. Jesus é o Filho de Deus. Ele nasceu de forma maravilhosa, ele nasceu de forma diferente. Ele não nasceu da relação sexual entre um homem e uma mulher, mas ele nasceu do fruto do Espírito Santo, implantado no ventre da Virgem Maria. Ele nasceu para ser não apenas um modelo ético, moral da humanidade, mas para ser aquele que venceria o pecado, quando ainda nessa carne, uma carne sujeita a ser tentado, a sofrer, uma carne que foi em tudo tentada, mas não cedeu à tentação. Ele foi tentado, mas ele não pecou, ele venceu o pecado. Ele mostrou exatamente o estado original da humanidade, antes do homem conhecer o pecado, lá em Adão, que tinha a oportunidade de não pecar, mas decidiram pecar. Mas ele não pecou, porque ele veio para vencer realmente o pecado. Ele morreu em uma cruz, sendo justiça de Deus, porque era perfeito, sacrifício perfeito, sem pecado, sem mácula. Ele foi oferecido, ele se ofereceu a si mesmo para redimir-nos, vencendo todo o pecado, vencendo toda a maldade, vencendo toda a maldição que o pecado exercia sobre nós. Então, se você crer em Cristo Jesus, você não será condenado com o mundo, só pelo fato de você crer no Filho unigênito de Deus. Então, depois do Natal, vem então a esperança de que estaremos em breve com Cristo. Vem a segurança de vida eterna. Vem a certeza de que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.